E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Tô aqui para compartilhar com vocês uma reflexão que Deus me deu hoje. Foi um pensamento que o Senhor ele colocou à minha mente, né? E agora há pouco ele me trouxe a palavra. Ele já tinha me trazido a palavra no momento do pensamento, mas agora há pouco ele trouxe a palavra assim, concluindo, né? Todos os versículos, e são 3 versículos, e eu acredito que são conhecidos por vocês. Então, vamos nessa. Imagine que uma bomba, ela explode para dentro. Imagine se uma bomba ela explodisse para dentro. Ia ficar, sabe, estranho, assim, tipo, ia bagunçar, né? Ia ser uma coisa, porque explodiu, né? Então já tá tudo quebrado lá dentro e tal. Mas o normal é que ela explode pra fora, né? E quando ela explode e tal, aquela coisa toda, a gente vê o bagaço como é que fica, né? E, ah, agora imagine isso na sua vida. Porque existem pessoas, e talvez você seja uma delas, que esteja explodindo pra dentro. Dentro de você tem uma explosão de tristeza, amargura, inveja, ódio, rancor, mágoa, pecados, culpas, dores, traumas, muitas coisas. E você tem mantido isso quando às vezes começa a crescer, a te dominar, isso, sabe? Começa a te prender ali, a ganhar você. Você não coloca isso pra fora, você não solta isso, e aí isso vai e explode em você. E essa é uma das piores que pode acontecer. Eu sei que na bomba especificamente não, por quê? Porque ela é uma coisa que foi criada para se estourar mesmo assim pra fora. E ia ficar estranho, né? Até se alguém visse quando a bomba estourasse, bum, mas ainda ela ficasse intacta, só explodiu pra dentro e tal. Mas a reflexão que Deus me deu foi exatamente essa, em comparação, é exatamente uma comparação assim, exata, clara, do fato de que isso está acontecendo na sua vida. Agora, como a bomba ela explode para fora e fica aquele estrago, fica aquela bagunça, a, a bomba, quando ela explodiu para dentro, ela ficou intacta, certo? Ela não se esbagaçou nem nada, mas explodiu, ficou bagunçado lá dentro. E assim também com a gente, tá uma bagunça aqui dentro. Tá uma explosão, explodiu as emoções, as coisas, os problemas, os traumas e culpas e acusações e condenações. Porém, a gente coloca aquela aparência do fingimento, a máscara do engano, o sorriso no rosto de que tá tudo bem, e não aparenta o caos que está aqui dentro. Agora, a bomba quando explode pra fora e plá, aquela bagunça toda, aquele negócio fica feia, certo? Fica toda rasgada lá, né? Mas aconteceu o que deveria ter acontecido. E quando a gente explode pra fora, é exatamente essa palavra que o Senhor ele me deu aqui para estar compartilhando com vocês. 3 versículos que eu acredito são conhecidos de vocês, que é o confessar. Que eu sei que às vezes é a vergonha que não deixa, às vezes é o pensamento em relação a como vão pensar de você depois que você ter essa atitude. Mas olha o que a palavra de Deus ela nos diz, o que Deus nos ensina, o que Deus nos manda fazer, o que Ele quer que a gente faça. A primeira palavra é 1 João capítulo 1, o versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E também 1 João 2, o 1 e o 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Olha só o que a palavra está nos ensinando.
A palavra está nos dizendo que Jesus intercede por nós e que por meio dele os nossos pecados são perdoados e que se confessarmos a Deus os nossos pecados, nós seremos purificados, seremos perdoados, seremos absolvidos, ou seja, a culpa, a sujeira lá do pecado em nós será tirada pelo sangue de Jesus, pelo amor de Deus, pelas nossas vidas, pelo plano que ele tem de somente ter pensamentos de bem ao nosso respeito. E uma outra palavra também, antes disso, talvez você pense assim, mas a questão em mim não é pecado, sabe? Não é o pecado que assim tá dentro, que tá fazendo tudo isso e tudo mais e tal, e eu não tô vendo a necessidade de confessar o pecado. Olha só, ainda nesse mesmo contexto em relação a pecado, mas também não, a palavra do Senhor ela nos diz aqui em Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Eu falei que no mesmo contexto de pecado e também não. Mas como também não? Porque nessa palavra fala de pecado. Mas é porque eu estou fazendo uma ligação com uma outra palavra que está em Provérbios capítulo 27, versículo 17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, que as pessoas, numa linguagem mais atual, diz que as pessoas ajudam umas às outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, tanto no contexto ali de pecado, de você ter a precisão de confessar, necessitar confessar o seu pecado, mas também essa palavra de Provérbios 27, 17, que nos ensina, que diz que as pessoas ajudam umas às outras, ou seja, que nós precisamos ter um apoio de outras pessoas, assim como o ferro também ele afia o próprio ferro, certo? Então, mesmo que não seja a questão de pecados, mas você também precisa confessar, você precisa desabafar, você precisa tirar isso de dentro de você, para que mesmo que vá, sabe, você mesmo assim pensar, cara, vão me ver mal, eu vou ficar não sei o que e tal. A bomba estourou para fora e foi o que deveria ter acontecido porque ela foi criada para isso. E Deus criou você para que você fosse dele totalmente e somente dele. E ser dele significa ter liberdade, significa ser livre. Gálatas 5:1 nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o Senhor também fala em João 8:32 que se conhecermos a verdade, ela nos libertará. Então, a verdade da palavra de hoje é que Deus, ele quer que você coloque para fora isso, que você tenha um momento com ele, que você deixe ele chegar em você, vá até ele, deixe ele tocar em você, dê lugar a ele, não fique se prendendo, não fique se fechando. E também dê lugar à humildade também para que outras pessoas elas possam ter espaço, elas possam ter acesso à sua vida e poder curar você de todas essas feridas e em Deus te ajudar, em Deus serem apoios, serem muletas espirituais para também te carregar, para que você possa ser sarado, para que você possa ser tratado, fortalecido nisso e liberto totalmente para também ser um agente dessa transformação de Deus na vida de outras pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que fique na graça, na paz. E outra coisa também, se você não for inscrito aí, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente, e que Deus abençoe. Falou, gente, graça e paz. Tchau.